Nós vivemos numa era de confusão de um lado e absoluta certeza do outro. E somente aqueles que tiverem suas mentes vivificadas pela palavra de Deus conseguirão permanecer de pé depois que a poeira baixar. Eu gostaria de orar e pedir para que o Senhor guie essa mensagem. Incline sua fronte comigo. Nosso Pai gracioso nos céus, nós somos tão abençoados de saber que Tu nos amaste tanto e que Tu não falhaste em nos advertir, nos chamar, nos dizer: sede sóbrios, estejam alerta. E nessa época de distração e confusões, nós pedimos, Pai, que o Espírito Santo realize a Sua vontade. Nós pedimos que Tu tomes essa mensagem e crie uma urgência no coração daqueles que estão ouvindo e uma consciência daquilo que está por vir. Mas que nós não percamos Jesus de vista. No meio disso tudo que está acontecendo e se agitando em nosso redor. E que pelo Teu Espírito Santo nós possamos permanecer preparados. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vocês já viram o seguinte? Uma dessas máquinas que eles dizem: entre nesse tubo e quando nós ligarmos os ventiladores, tente agarrar tanto dinheiro quanto você puder. Vocês já viram um desses antes? E a gente assiste as pessoas ficando completamente malucas, tentando agarrar tanto dinheiro quanto elas puderem, enquanto esse dinheiro rodopia em volta delas. Elas estão bem no vórtice de um túnel de vento. E o dinheiro está rodopiando em torno deles, porque o vento está soprando. Hoje, irmãos, nós estamos num túnel de vento espiritual. Todo tipo de vento de doutrina está soprando ao nosso redor. E as pessoas estão tentando agarrar coisas das quais eles não têm nenhum controle, eles estão simplesmente agarrando o que eles puderem. Mas hoje, nós vamos desligar os ventiladores e apontar para a inconfundível, valorosa verdade da palavra de Deus, para que nós não sejamos como um povo pego despreparado. A marca da besta é um assunto que diz a nós: nós estamos chegando num confronto dos séculos. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia predisse que os últimos dias seriam caracterizados por um tempo de especulação e conjecturas. E muitas pessoas hoje estão quase sendo distraídas pelas especulações porque elas não têm nenhum referencial contra o qual comparar. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: porque virá o tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, ele diz: porque virá tempo em que não suportarão. E quais são as próximas palavras? A sã doutrina. Ele está dizendo aqui para Timóteo que haverá um tempo quando a sã doutrina avançará, mas vai haver pessoas dizendo: isso não é o que eu quero. Eu estou procurando agarrar uma outra coisa. Eu prefiro uma outra coisa. Eles não vão aguentar. Isso significa que quando a sã doutrina for testar onde eles estão, eles não vão passar nessa prova. E quando você estuda a Bíblia, você descobre que especulação é como que um monstro de duas cabeças. Primeiramente, ela é uma besta de eventos manipulados, baseada em notícias e mobilizada por redes sociais, que possui uma cauda que não tem fim. A especulação é como um monstro de duas cabeças. Primeiro, ela é uma besta de eventos e notícias manipuladas
mobilizadas pelas redes sociais que têm um rabo que não tem fim. E, segundamente, ela é baseada na ignorância bíblica. Quando você não sabe o que a Bíblia ensina, eu posso te contar qualquer coisa. E a sua base, a sua disponibilidade em acreditar nisso, ou talvez em algo que você viu, ou que você ouviu, ou talvez o respeito que você tenha por mim, ou a sua admiração pela pessoa que está dizendo essas palavras. Deus não deseja que qualquer um de nós baseie a validade da palavra dele na aparência de qualquer um. Ele deseja que nós a baseemos no simples assim diz o Senhor. O apóstolo Paulo traz a nossa atenção em 2 Pedro, capítulo 2, verso 17. Ele fala sobre essa atmosfera de ignorância das Escrituras. Pessoas dizendo coisas que não têm fundamento. Ele diz o seguinte, descrevendo essas pessoas fazendo isso. Estes são fontes sem água. Nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O que ele está dizendo aqui é que a especulação jamais entrega aquilo que ela defende. A especulação diz a você, se você esperar suficientemente tempo, a especulação pode se tornar a realidade. Mas a Bíblia diz, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Eles sopram para todas as direções e a especulação nunca entrega aquilo que ela defende. Mas para adicionar ainda isso, nós estamos vivendo num ambiente onde muitas pessoas são manipuladas mentalmente para acreditar ou desacreditar na mídia. Em outras palavras, nós vivemos numa sociedade polarizada. As pessoas acreditam nos seus comentaristas favoritos, enquanto que não acreditam em outros. E ao pensar nisso, eu disse para minha esposa, eu gostaria que as pessoas fossem tão apaixonadas sobre o que a palavra de Deus disse, assim como elas são com aquilo que os políticos favoritos dela dizem. Você fala com alguém sobre a pessoa que eles apoiam politicamente e eles dizem, não foi isso que ele disse. Eu queria que uma pessoa dissesse para outra, não é isso que a palavra de Deus disse. E eu vou achar um vídeo para provar isso. Hã? Não me mostre um vídeo de um mero mortal. Me mostre as Escrituras. Eu queria que as pessoas hoje fossem tão empolgadas quanto elas são por seres humanos que estão a apenas alguns suspiros de distância de se tornarem uma lápide. Não tenho como superar. Não tenho como superar. Viver no passado. Hoje também muitas pessoas chegam à conclusão do que elas acreditam por pesquisar na internet. Não acredite em tudo que está na internet. Ou outras pessoas acreditam nos posts das redes sociais de uma outra pessoa, ou num vídeo que foi uploadado. O que quer que você assista, o que quer que você leia, é melhor você comparar com a palavra de Deus. As pessoas postam vídeos para nos advertir de uma catástrofe médica iminente, do qual a pessoa que está apresentando o vídeo diz possuir conhecimento privilegiado. Você já viu um desses? Eu já perdi a conta de quantos vídeos desses já me enviaram. E cada vez que alguém me envia um vídeo desses, eles dizem, você precisa assistir esse vídeo. E eu respondo, e você precisa ler a sua Bíblia. Com uma pessoa que parece ter tanta credibilidade, PhD, MBA, não sei o que lá, e eu estive no congresso e eu vi uma reunião secreta, e essa reunião secreta não foi vista por ninguém além dele. E compartilhe esse vídeo com mais alguém. Os únicos vídeos que você deveria compartilhar são aqueles claramente estabelecidos no Assim diz o Senhor.
O problema por detrás das trevas crescentes, do desapontamento e da especulação é o seguinte: as pessoas estão numa posição nesse mundo moderno que eles simplesmente não leem ou acreditam na palavra de Deus como deveriam. E Jesus diagnosticou o que está por detrás da especulação. Ouçam as palavras de Jesus em João 3, verso 19. Ele diz: "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz." É incrível, eles amaram as trevas. Eles amam as trevas. Quando eu ia às discotecas, eu também amava as trevas. E uma coisa que a gente não gostava é quando acendia a luz. Porque, baladeiros, quando a luz liga, a festa acabou. Ouça um amém desses ex-pecadores? Essa é a última coisa que a gente quer. Quando as luzes se acendem, a gente sabe que a festa acabou. Meus irmãos e minhas irmãs, a luz já se acendeu. Mas tem algumas pessoas que dizem: "Eu prefiro a escuridão." Uma das outras razões pela ignorância prevalente é que as pessoas não andam na luz que já foi confirmada por incontáveis anos e décadas de oração e estudo intensivo. Então eles saem por aí procurando por uma coisa nova e sofisticada. E acredite em mim, se você quer procurar por algo novo e sofisticado que apela aos ventos da sua fome intelectual, o diabo com certeza tem algo que ele gostaria de te vender. E, estranhamente, pessoas que eu pensei para as quais eu poderia me voltar, eu estou aprendendo que aquela passagem, aquela citação significa quando há anos atrás Ellen White disse: "Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas." É por isso que Jesus mais uma vez nos adverte em João capítulo 12, verso 35, com palavras solenes. Ele diz: "Andai enquanto ainda tendes o quê? A luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai." Não faz nem ideia. Eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei, eu estou no escuro. Para que você tenha uma ideia quão ruim que isso é, peça que alguém chegue até você e diga: "Feche os olhos, segure minha mão, não vai espiar, venha comigo." Imediatamente, por você não poder ver, existe um desconforto que toma conta de você imediatamente, porque você não sabe para onde a pessoa está indo. Mas a Bíblia ainda agrava essa cena, porque ela diz que não somente, nesse caso, é alguém que não pode ver que está te pedindo para fechar os olhos, mas a Bíblia diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É por isso que nós temos que confiar menos nos homens e confiar na palavra inquestionável de Deus. Não confie nas conjecturas de seres humanos finitos. Confie na inquestionável, tentada e verdadeira palavra de Deus. Por quê? Isaías o profeta nos diz em Isaías 46, versos 9 e 10. E eu amo essa primeira palavra. Qual que é a primeira palavra? Digam comigo. Lembrai-vos. Lembrai-vos das coisas passadas. Deus está dizendo: lembre-se do que eu disse antes. Lembrai-vos das coisas passadas. E daí ele diz por quê? Que eu sou Deus e não há outro Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E por que você deveria confiar em mim? Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, louvado seja Deus, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: homens vêm e vão, mas a minha palavra permanecerá. Eu sei como vai acontecer, eu sei o que vai acontecer. Eu posso ver o inimigo a trabalhar na sua fábrica de enganos. E antes que ele produza suas mentiras publicamente, eu já sei quais elas são. Vocês não estão felizes de servir um Deus como este? Nos mantenha na luz.
E nesse verso, a palavra lembrai-vos é igualmente importante quanto o mandamento de lembrar do sábado para o santificar. Lembra-te. O que as pessoas fazem? Elas esquecem. Eu prefiro esquecer o que Deus disse e olhar para o meu sabichão especial para ver o que Ele disse e seguir a Ele. Mas o problema é que essa geração não pode alegar ignorância. Ela está escolhendo a ignorância. Mas no tema de hoje, uma das razões pelas quais a ignorância teve tamanho papel no entendimento da marca da besta é que sobre essa plataforma da ignorância, a marca da besta se modificou através das décadas de uma crendice para outra. Ela tomou uma aparência diferente. Dependendo da pessoa com quem você fala, ela toma uma aparência diferente. Vejamos algumas delas. Talvez vocês se lembrem que há uns anos atrás, se vocês têm mais de 30 anos, ou talvez mais de 40, quando a Procter & Gamble surgiu com esse símbolo aqui na barra de sabão Ivory, alguém lembra disso? E tinha 3 estrelas, e as pessoas diziam, não comprem isso. Porque a Procter & Gamble provavelmente está associada com os satanistas. E as pessoas preferiam ficar sujas do que comprar uma barra de sabão da Procter & Gamble. E tudo por causa dessa simbologia. E eles diziam, isso está relacionado a um sistema satânico, não compre. E daí, se isso já não fosse ridículo o suficiente, quando o 40º presidente dos Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, assumiu o posto de presidente, os teóricos da conspiração quase que ficaram loucos. Eles disseram, vocês perceberam que tem 6 letras em cada um dos nomes dele? 6, 6, 6. E eles disseram, o presidente Reagan vai introduzir a marca da besta nos Estados Unidos. E um aviso, você pode ir lá visitar o túmulo dele. E respeitosamente, não querendo menosprezar ele. Mas eu só estou falando quão ridículas são essas especulações e conjecturas. E daí ficou pior ainda. Quando o ex-presidente Mikhail Gorbachev apareceu na mídia e as pessoas viram essa marca na cabeça dele, aí disseram, ahá, nós encontramos. E pregadores evangélicos. Eu tenho um livro no meu escritório com o Mikhail Gorbachev na capa, escrito por um pregador evangélico que é um cego, dizendo, é ele que vai trazer a marca da besta. E ele não é nem mais presidente. Eu nem sei se ele ainda está vivo, mas talvez a Svetlana saiba. Ele está vivo, Svetlana? Ok? Ele não foi o que traria a marca da besta. Mas, de novo, especulações. Especulações. É isso que acontece quando você não permite que a palavra de Deus seja o seu guia. Mas isso continua. Eu me lembro quando começaram a usar códigos de barra. Lembra disso? Cara, não compre nada que tenha o código de barras. Se nós ainda acreditássemos nisso, não teríamos nada em casa. Porque qualquer coisa tem um código de barra hoje. Até a sua carteira de motorista e todos os seus cartões de crédito. E eles são tão abundantes que estão em todos os lugares, não dá para comprar nada. Até um manual de instruções tem o código de barra. Hoje em dia eles estão evitando imprimir manuais e eles dizem, só escaneie o código de barras e baixe o manual de instruções. E agora nós sabemos que essa não é a marca da besta. Nós víamos pessoas e pregadores escreviam livros e na capa eles colocavam o código de barra na testa de alguém e diziam, esse é a marca da besta. É essa que vai ser a marca. Ela vai ser posta nas nossas testas com tinta invisível. Como é que dizem? Balela. A propósito, essa é uma expressão antiga. E daí modificaram a marca da besta para o QR Code. Sabe, aquele QR Code? Vocês já viram desses, não é? Está em quase todos os lugares hoje. Você escaneia, você pode baixar tickets, várias informações. Ele é uma nova maneira de comunicar a mídia. As pessoas disseram, eles estão ficando espertos. Eu tenho um QR Code no meu telefone, eu preciso de um QR Code para entrar num país,
para entrar no território de St. Thomas. Na verdade, não é um país, faz parte dos Estados Unidos. Minha esposa e eu fomos para as Ilhas Virgens recentemente e nós precisamos ter um QR Code no telefone, indicando que nós estávamos medicamente aprovados para entrar no país. Isso significa que o nosso teste de Covid deu negativo. Na ilha de St. Thomas. Obrigado, querida. Agora, deixa eu deixar isso claro aqui. Os seres humanos vão tentar criar uma distração? Eles sempre tentam. Os homens sempre tentaram criar um tipo de distração. E aqueles que não leem a palavra de Deus pensam, deve ser isso. Procter & Gamble, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, o código de barra, o QR Code. E eu não tenho nem energia suficiente ou tempo para dizer o que eles estão falando da máscara. E que o Senhor tenha misericórdia de você se você ousar a tomar essa vacina. Porque não muito depois disso, seu DNA vai mudar. E você vai poder ser controlado pelo aperto de um botão lá em Washington, D.C. Isso soa besta, não é mesmo? Eu não vou nem tentar usar uma palavra bonitinha, isso soa besta demais. Mas é isso que acontece. É isso que acontece quando você não deixa que a palavra de Deus seja o seu guia. Mas antes que eu entre no texto da mensagem dessa manhã, eu tenho que dizer hoje, graças a Deus, que mesmo no meio de tanta especulação e tantas mudanças, a palavra de Deus continua consistente. Amém? A palavra de Deus não muda. O ensinamento sobre a marca da besta é de tamanha importância que o escritor francês Luc de Clapier escreveu. A verdade simples é uma libertação da especulação. A verdade simples é uma libertação da especulação. O que ele está dizendo aqui? Simplesmente me diga a verdade. Eu nunca me esqueço de que quando nós mudamos para uma igreja no norte da Califórnia, na cidade de Antioch, um jovem veio até nós para ajudar na mudança. Ele foi o primeiro que apareceu e eu estava tentando descobrir se ele era um membro da igreja ou não. Hoje ele é um bom amigo nosso. E ele veio ali e eu perguntei, você é um membro da igreja? Não. Eu comecei perguntando, você é um ancião? Não. Um diácono? Não. Um membro? Não. Eu perguntei, quem que é você? Ele disse, eu ouvi que você estaria mudando e eu queria ajudar. E ele disse, eu só tenho um pedido. Quando você pregar, você poderia ir direto ao ponto? E não ficar falando através de volteios? Por favor. Eu acabei batizando esse jovem e a esposa dele, dediquei os filhos dele, e eles ainda estão na igreja hoje em dia. E ela foi bem difícil de se converter, foi criada católica. Ele encontrou um dos nossos materiais num hospital nosso no Vale de Napa, o Hospital Santa Helena, e ele achava que Santa Helena era uma santa católica. É isso que eu chamo de disfarce adventista. Bem disfarçado. Então ele recebeu essa literatura no Hospital Adventista e estava lendo e deixava esses livros por toda a casa. E daí eu fiz um seminário de Apocalipse, ele participou, respondeu ao apelo para o batismo. E a esposa disse, eu não vou me batizar, eu não vou deixar a minha fé. Ela foi criada muito ferrenhamente católica, mas ele chegava em casa e percebia que ele tinha colocado o estudo bíblico na mesa, mas de repente estava no quarto. Ou ele deixava no criado mudo e de repente estava na cozinha, e ele não disse nada sobre isso. E então, quando chegou o dia do batismo, ela se batizou junto com ele. E eles são adventistas até hoje. Estão firmes no Senhor. Eu gosto de relembrar, e Deus me deu essa oportunidade de olhar para trás e ver pessoas que se batizaram há 15, 20, 30 anos atrás e ainda estão na igreja. Por quê? Porque elas foram estabelecidas sobre a palavra de Deus. O desafio hoje em dia é que muitas pessoas estão se estabelecendo sobre o entretenimento e não na palavra de Deus. O cristianismo tem se tornado algo que nós sentimos, ao invés de estar fundamentado na imutável palavra de Deus. Então, agora que eu fundamentei, vamos para a leitura do texto bíblico dessa manhã. É um texto muito sério, de Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. E hoje eu vou usar a versão King James intencionalmente para fazer a leitura bíblica. E mais tarde vocês vão entender por quê. Apocalipse 14, versos 9 e 10. Nós lemos na palavra de Deus.
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em que tipo de voz? Em alta voz. Se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quando você lê esse verso, você tem que se perguntar o seguinte: por que é que Satanás gostaria que você entendesse qualquer parte desse verso? Por que o diabo iria querer que você soubesse o que isso significa? Afinal, isso te alertaria contra cair em qualquer uma das coisas que o diabo inventou como distração à verdade da palavra de Deus. Então, comecemos respondendo uma questão muito básica. Existem 5 questões com as quais eu vou lidar ao longo do Sermão 1 e do Sermão 2. E hoje nós vamos passar tempo nessa primeira questão. Quem é a besta? Vamos começar. Daniel 7, verso 23. Daniel 7, verso 3. Obrigado, querida. Daniel 7, verso 3. Daniel teve uma visão de 4 animais. Deus mostrou a Daniel o progresso dos 4 grandes impérios do mundo. E Daniel escreveu: e 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. Cada um desses animais saíram do mar. Deixa eu ler mais uma vez. Daniel 7, verso 3. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. E cada vez que a Bíblia fala de mar, ela tem 2 aplicações. Você tem que traçar as páginas da história para encontrar que, num determinado lugar no tempo, onde o mundo estava enfrentando instabilidade e agitação, porque o mar nunca é constante. Se você ver o mar constante, é que você está a 2 centímetros da praia. E mesmo assim, você ainda tem as ondas que vêm e vão. O mar nunca é constante. E a segunda coisa que a Bíblia aponta, a segunda aplicação bíblica para o mar é que é uma região onde a população é grande. Assim como o oceano é maior do que a parte seca da terra, assim também o mar é maior em extensão e tamanho do que um pedaço de terra. Então a Bíblia quer dizer que numa área muito populosa, esses 4 grandes animais entraram em cena. Nós também podemos ver no verso 17, Daniel define sobre ao que esses animais se referem. Em Daniel 7,17 ele diz: esses grandes animais, que são, quantos? 4, são 4 reis, que se levantarão da terra. Então Daniel está dizendo, se você quiser encontrar qual aplicação a Bíblia está dando para essas 4 nações, essas bestas, elas estão saindo da terra. E mais significante do que as bestas ou os reis é o fato de que, se uma besta representa um rei tem que ter o quê? Um reino. E Daniel continua. Daniel 7, versos 23 e 24. E antes de nós irmos para lá, olhemos para essas 4 aplicações. E esses foram os 4 reinos que a Bíblia apresentou. Babilônia, o primeiro grande império mundial, era incrível, e não muito grande em tamanho, mas poderosa. E também é representada pelo um animal que era um leão com asas de águia. Um império muito poderoso e dominante que ninguém conseguia enfrentar. Mas então ela foi subjugada pelo Império Medo-Persa quando Belsazar fez uma festança, uma noite de bebedeira. Deus derrubou o poder de Babilônia. Toda a água em torno da cidade de Babilônia se secou. E o Império Medo-Persa veio e deu um fim a este reino, que depois foi seguido pelo Império Grego.
Vocês conseguem ver as datas? O Império Grego estava sob a liderança e o governo de Alexandre o Grande. E o motivo pelo qual eu disse que tem mais que ver com o reino do que o próprio rei é porque Alexandre o Grande morreu pelo alcoolismo por volta dos 30 anos de idade. E daí o seu reino foi dividido entre 4 generais. Por isso o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E o Império Medo-Persa era um urso com 3 costelas na boca. E por que 3 costelas? Porque o Império Medo-Persa, quando ele ficou em destaque, ele derrubou 3 poderes: Babilônia, o primeiro, Lídia e o Egito. Esses foram, historicamente, os 3 poderes que estavam no caminho da ascensão do Império Medo-Persa. Mas Daniel continua e define muito claramente o que a Bíblia ensina sobre esses 4 grandes reinos. Vamos para Daniel 7, verso 23. A Bíblia diz: assim ele disse, o 4º animal será o 4º reino sobre a terra. Agora, é por isso que nós vamos focar no 4º animal. Nós não vamos falar de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, nós vamos falar de Roma. Porque Roma foi pronunciada e definida como o último grande império mundial. Mesmo embora os Estados Unidos da América exista, Roma ainda é definida como o último grande império mundial. Em Daniel 2, Roma representa o ferro, um reino poderoso que esmaga tudo que se encontra em seu caminho. E mesmo nos dedos da estátua, é ferro e barro, durante todo o tempo até o fim. Tome tempo e leia Daniel 2 por si mesmo. E a Bíblia diz, falando desse 4º animal, assim ele disse, o 4º animal será o 4º reino, onde? Sobre a terra. Mas olha o que diz aqui. Que será diferente de todos os reinos, e devorará quanto da terra? Toda a terra, e a pisará, e a quebrará em pedaços. Que potência poderosa! Que poder implacável! Mas o verso 24 amplia isso ainda mais. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E essas são nações da antiguidade que têm nomes modernos hoje, e eu vou falar delas, só que num outro momento. Porque o foco agora não é esses 10 reinos, e sim a besta. E a Bíblia continua e diz, e os 10 chifres desse reino são 10 reis que se levantarão. E, o que diz aí? Um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros. E ele subjugará o quê? 3 reis. Quando Roma subiu ao poder, houveram 3 nações que se opuseram a essa ascensão. Os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Então, quando Roma ascendeu ao poder, o motivo pelo qual fala, e um outro se levantará após eles, e será diferente dos primeiros, é que nessa transição entre Roma pagã e Roma papal, ela subjugou todos os outros poderes que resistiam a essa união entre a política e a religião. Os ostrogodos, os vândalos e os érulos, estes poderes arianos resistiram à posição de Roma. E quando a religião e a política começaram a se unir, eles se opuseram a isso. Mas como alguém pode se opor a um reino de ferro que esmaga tudo que está em seu caminho? Não tem como. Então nós vemos essa transição muito cuidadosamente. De 168 a.C. a 476 d.C., esse poder político pagão reinou 168 anos antes do nascimento de Cristo. Roma já estava no lugar. E quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que, inequivocadamente, todo o Novo Testamento foi escrito sob o reino desse poder de Roma. E foi durante o poder de Roma, o reino dos líderes de Roma, que um decreto foi feito para tirar a vida de Cristo. E na corte de Pilatos, nós vemos um governador romano. E durante todo o Novo Testamento, desde Mateus até lá no Apocalipse, João, o revelador, estava banido numa prisão romana na ilha de Patmos. Inequivocadamente, durante todo o Novo Testamento, o poder de Roma estava lá. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que seria um poder pagão político
de 168 a.C. até 476 d.C., então vai ter uma transição para um poder político e religioso, de 538 a 1798, quando então receberia uma ferida de morte. Vocês estão me acompanhando? Vamos para o próximo verso, Daniel 7:25. E o que Roma tentou fazer durante o seu reinado? A Bíblia diz em Daniel 7:25, e ele falará grandes palavras contra quem? Contra o Altíssimo. E irá consumir os santos do Altíssimo. E intentará mudar tempos e leis. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e o quê? E metade de um tempo. E quando você aplica todas essas marcas de identificação ao reino de Roma, você vê inequivocamente. Comecemos com o período que ela reinou. A Bíblia fala, deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E em breve nós olharemos para esse verso. Mas 42 meses ou 1260 anos, e um tempo, dois tempos e metade de um tempo é o mesmo período de tempo. 42 vezes 30, 1260. E 1260 dias em profecia é 1260 anos. E Roma reinou inequivocadamente. Se você aplicar os símbolos às definições dadas nas Escrituras, em Números 14:34 e Ezequiel 4, verso 6, você verá o princípio do dia-ano. E você vai ver que todos os aspectos do poder de Roma vão ser identificados na Bíblia. Sim, os poderes religiosos romanos falaram grandes palavras contra o Altíssimo. E como que ela fez isso? Alegando ser Deus na terra. Alegando ter características que somente pertencem a Deus. Perdoar pecados. E hoje em dia é incrível, o Papa diz o contrário, quase admitindo as décadas, os séculos de vergonhosa oposição ao fato de que o único mediador entre Deus e o ser humano é Jesus Cristo. Agora eles dizem, você pode orar para Deus diretamente. Acende a luz. E não somente isso, durante aqueles 1260 anos, eles perseguiram mais de 50 milhões de cristãos, os santos do Altíssimo. Eles pretenderam mudar os tempos e as leis. Eles mudaram os 10 mandamentos, retiraram aquele que proibia a adoração de imagens, e eles cortaram os 10 mandamentos, abateram o 4º mandamento, simplesmente dizendo, lembra-te do sábado para o santificar. No Catequismo você ainda pode ver o mandamento original de Êxodo 20, de 8 a 11, mas eles dizem, nós não temos problema algum com o 4º mandamento, nós só achamos que nós temos autoridade do sábado para o domingo. Mas eles só pretenderam mudar, porque você pode mudar o que quiser aqui na Terra, mas aos olhos de Deus ainda não mudou nada. Continua o mesmo, continua o mesmo. A Bíblia foi muito clara. Durante esse período de 42 meses, Roma dominou a Europa. Por 1260 anos, Roma dominou a Europa. A Bíblia confirma. Roma é esse reino que tanto a Bíblia quanto a história confirmam. Mas ainda mais assustador do que isso é que o objetivo de Roma não era limitado àquelas nações da antiguidade. O objetivo de Roma está focado em devorar a terra inteira e destruir a terra em pedaços, não somente a Europa. E para deixar bem claro, as atividades passadas de Roma e as aspirações futuras são exatamente as mesmas. E nós vamos responder o porquê. Vamos agora para Apocalipse 13. Apocalipse 13. E nós veremos, de novo, Deus focando essa imagem. E mais uma vez, como eu disse, tem uma parte 2. Porque simplesmente não existe um jeito de você beber um copo de 200 ml de melado num sermão só. Vamos fazer essa pergunta. Quem é a besta de Apocalipse 13? João agora olha para aquilo que Deus revelou a Daniel em detalhes. Daniel nos deu os primeiros vislumbres de Roma. E Deus diz agora para João, é hora de levar isso para o segundo nível. Apocalipse 13, verso 1. E eu quero que você foque aqui, porque vai ter uma reviravolta. E a menos que você siga o fundamento, você vai deixar passar desapercebido. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. E ela tinha o quê?
7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, e agora com bastante atenção, qual que é a palavra? Nome de blasfêmia. E significa singular. Agora, preste atenção aqui. Não somente João está dando continuidade a essa imagem de Daniel 7, e a besta com 10 chifres, mas ele também está nos dando um vislumbre da representação completa de como Babilônia se juntará com o sistema de apoio durante o tempo do fim. Deixa eu dizer com outras palavras. Nós olhamos para as atividades de Roma durante a Idade das Trevas. Mas João está dizendo, Roma ainda está aqui. Porque a besta com 7 cabeças e 10 chifres não foi para lugar nenhum. Ela só recebeu uma ferida temporária. E a Bíblia diz que quando essa ferida foi curada, todo mundo se maravilhou após a besta. E eu poderia te perguntar hoje, o Vaticano tem esse sistema papal, reconhecimento e renome mundial? Inequivocamente sim. Sem nenhuma dúvida, sem qualquer contestação, cada um dos líderes políticos que governa durante o tempo dela reconheceu o poder do papado, tanto político como religiosamente. É inegável. Mas João diz que, embora Roma seja presentemente um movimento religioso dominante mundial, ela irá se tornar uma presença ainda mais dominante, destruir qualquer coisa em seu caminho, dominar o mundo inteiro. Atualmente é grande, mas quando fizer a transição, ela vai fazer a transição, preste atenção, de um sistema de blasfêmia, e eu vou falar bem devagar para vocês entenderem, de um sistema que blasfêmia a verdade de Deus pelos seus ensinamentos, eventualmente ela irá se unir com todos os falsos sistemas de adoração que coletivamente fazem o mesmo através de seus ensinamentos. E deixa eu destrinchar isso. Um dos perigos de estar acostumado e dizer, eu conheço essa mensagem, e eu vou contar o que aconteceu comigo essa semana. Eu comecei a preparar o sermão na terça-feira, e eu estava certo, eu disse para minha esposa que na quinta-feira eu acabaria. Mas eu não terminei até 3 da manhã de hoje. Porque Deus disse, espera aí. John, o problema é que você conhece essa mensagem. E você está olhando para ela com os olhos velhos. Mas eu quero mostrar ela com os meus olhos. E eu me sentei e eu senti uma forte impressão vinda de Deus para diminuir a velocidade. Foi tão forte que eu vim até o quarto e disse à minha esposa, Deus me disse para parar. Porque você tem olhado para esse verso, mas não tem visto esse verso. Você tem visto a sua compreensão dessa passagem, mas eu vou te mostrar o que você ainda não viu nela. E eu quero que vocês mantenham na mente que Roma, por si só, e pelos seus ensinamentos e ensinamentos de muitos, é um sistema que blasfema contra a verdade da palavra de Deus e a autoridade de Deus, inequivocamente. E eu não estou falando das pessoas, mas sim do sistema. Mas quando Roma alcançar as suas antigas pretensões num contexto moderno, ela vai se estender a todos os outros sistemas. Espiritismo, Judaísmo, Islã e todo tipo de sistema falso. Budismo, vai ser a lista inteira. E no final das contas, o protestantismo apostatado. E eles se unirão juntos com os reis da terra, os mercadores da terra, e por trás das cortinas, os espíritos imundos do diabo estarão indo aos reis da terra, e também a terra toda, para juntar a todos eles, na batalha do Armagedon. Deixa eu dizer da seguinte maneira, é muito maior do que nós imaginamos. Então, enquanto eu dizia para as pessoas, Roma, 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 e Deus disse, acorde, e deu uma voltinha. E você vai ver que aquilo que Roma fez também foi feito por outros sistemas de religião falsos. O judaísmo rejeita a existência do Messias,
No Islã, eles reconhecem Jesus, mas dizem que ele só foi um profeta. Eles exaltam Maomé. E eu não quero ser desrespeitoso com nenhuma das religiões. E budismo, e espiritismo, essa ideia de que a alma nunca morre. E tantas religiões no mundo, e estão surgindo cada vez mais. Elas estão transbordando de uma taça de engano como se alguém estivesse enchendo mais e mais essa taça. Essa taça está transbordando e as pessoas estão indo de um ridículo para o outro ridículo. Eu não pude achar uma outra palavra para descrever algo mais ridículo. E o diabo está lá tranquilo enquanto nós estamos focando somente em Roma. Mas deixemos a Bíblia falar. Eu vou mostrar para vocês Apocalipse 17, verso 3. Mas lembre-se, Roma é descrita como tendo um nome de blasfêmia. Digam comigo, Roma é descrita como tendo um nome de blasfêmia. Mas como eu disse para vocês, o Espírito Santo às vezes tem algo para nós que nós frequentemente ignoramos. Olhem Apocalipse, capítulo 17, verso 3. E o motivo pelo qual o Apocalipse viu isso é que o Espírito Santo estava guiando. Nós veremos quando nós permitimos que o Espírito Santo nos guie. Apocalipse 17, verso 3. Assim ele levou-me em espírito para o deserto. E o que ele viu? E eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que era, cheia de nomes de blasfêmia, tendo o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Faça uma pausa. Esse melado tá grosso. Roma vai de um nome de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres, para cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Você acha que é por um erro que o Vaticano viaja para ver todos os líderes religiosos ao redor do mundo? Vocês acham que isso é uma coincidência? Ele está os juntando. Ele está juntando eles. Eles estão ajuntando eles. A evidência é muito clara. Apocalipse 17, verso 12. Eles estão ajuntando eles, e a Bíblia diz que isso vai acontecer. Olha, Apocalipse 17, verso 12. E os 10 chifres que tu vistes, os 10 chifres que tu vistes, são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora, com a besta. Vocês estão entendendo? Os líderes políticos do mundo, os líderes econômicos, os espíritos malignos, os reis da terra, os líderes políticos, os presidentes, primeiros ministros, governadores, ou seja lá qual for a posição no país deles. Satanás está ocupado, reunindo todo mundo, e vocês vão descobrir no próximo sermão por que ele está fazendo isso, e aonde ele está mirando, e o que ele está procurando realizar. Mas eu quero deixar muito claro que, de acordo com a profecia de Apocalipse 17, é uma imagem de um sistema da Babilônia simbólica, com o seu líder e a equipe de apoio. Roma está na posição de liderança, mas nós temos que ir além de Roma para achar... Espera aí, de onde que isso está vindo? Vocês estão prontos? É importante entender a nota de quem está por detrás dessa primeira besta de Apocalipse 13. Aqui está, Apocalipse 13, verso 2. A Bíblia diz, a Bíblia que eu vi era semelhante ao quê? A um leopardo. E seus pés eram como os pés de um urso. E a sua boca como a boca de o quê? Um leão. Mas olhem só. E o dragão... Ok, aqui vai. O dragão lhe deu seu poder e seu trono, e o que mais? Grande autoridade. E alguém aqui sabe quem que é o dragão? Só para não tomar por certo, Apocalipse 12, verso 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana quanto? Todo o mundo. Ele foi lançado aonde? À terra,
e os seus anjos foram lançados com ele. Ele foi lançado à terra, não pôde derrubar o domínio de Deus, não pôde derrubar o reino de Deus, então ele veio à terra e estabeleceu o seu próprio reino. Ele até mesmo disse a Jesus: eu vou te mostrar todos os reinos da terra e sua glória, e eu vou te dar se você me adorar. Coloque isso num pote e não esqueça esse ponto. Eu te darei todos os reinos, se tu me adorares. E Roma obteve seu reino, porque Roma é o sistema estabelecido para ser a extensão do próprio Satanás. Então, para enganar, e ele realmente engana, ele cria um sistema para enganar, que realmente engana. Agora, enganar significa levar alguém a pensar, ouça com atenção, que a sua adoração é aceitável a Deus. Agora, isso já aconteceu antes. Deixa eu ser um pouco mais rápido. Isso já aconteceu antes. Vamos olhar para Gênesis capítulo 3, capítulo 4, versos 3 a 5. Vejamos se isso já aconteceu antes. E esse é um paradigma importante no desenrolar desse sermão. Gênesis 4, versos 3 a 5. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o verso 4. E Abel, ele também trouxe das primícias e das gorduras do seu rebanho. Certo? E a Bíblia diz, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. E diz no verso 5, mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E como que ficou Caim? Muito irado. E o seu semblante caiu. Observem, pessoal. Aqui está. Desde aquele dia, 2 tipos de adoradores foram estabelecidos. Abel, que nem aquela música, He's able, e Caim. Um grupo, Abel, aqueles que ofereciam a Deus o que ele pediu, e este outro grupo oferecia a Deus o que eles queriam. Mas a Bíblia deixa muito claro, você pode oferecer, mas Deus não vai aceitar. Então não tenha essa ideia de que tudo o que importa é que nós adoremos a Deus. Não é isso que a Escritura diz. Você adora a Deus do jeito que Ele quer e exige ser adorado. Porque senão você oferecerá e Ele não vai aceitar. E a raiva de Caim levou ele a cometer o ato mais hediondo. Olhe para Gênesis 4, verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o quê? E o matou. E eu digo a vocês, a raiva de Caim representa a raiva daqueles que se negam a adorar a Deus da maneira que ele pediu. Se você acha que eu estou brincando, converse com alguém que não acredita naquilo que você acredite e mencione o sábado, ou os 10 mandamentos, ou a verdade sobre a morte, e você vai ver essa raiva. Eu já tentei isso por mais tempo do que todo o meu ministério. Antes mesmo de eu ser um pastor, eu já tentei. Eu já vi pastores que simplesmente foram embora. Um deles me colocou para fora da igreja quando eu tinha só 17 anos de idade. Essa raiva, que foi manifestada por Caim, é a mesma raiva que se segue quando uma pessoa se determina a fazer o que ele quer ao invés do que Deus quer. E aqui é a razão pela qual eu mencionei essa história. Deus notou a ação de Caim e Deus então se moveu para fazer algo. Gênesis 4, verso 15. O que é que Deus fez? Aqui está. E o Senhor fixou uma marca. Qual que é o título? Qual que é a nossa mensagem hoje? A marca da besta. O título do sermão é a marca da besta. Gênesis 4:15. E o Senhor, quem que foi que fez? Quem que foi? E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que Caim estava andando por aí com uma grande tatuagem na testa? Mas quem que viu? Vamos lá, digam. Quem que viu? Deus viu. Deus pode ver aquilo que Deus marca. Ela não tem que ser visível para você. E eu vou dizer isso novamente. Os homens tentarão criar uma distração.
E a marca da qual estamos falando aqui é uma marca que Deus colocou em Caim. Deus podia vê-la. Vocês já ouviram a frase antes, esse é um cara marcado? Vocês já ouviram? Talvez nós até já usamos essa expressão antes. É melhor marcar essa pessoa. E a Bíblia diz, marque aqueles que causam divisão entre vós e evitem-os. Vocês marcam X na testa de quem você não gosta? Ou um ponto nas costas deles? Se você vê no trabalho uma pessoa com um ponto vermelho, cuidado com ele. Não. Você marca ela dizendo, sabe de uma coisa? Vocês precisam ficar longe dessa pessoa, porque ela não é nada boa. E Deus fez isso com Caim. Mas para tudo que Deus faz, Satanás sempre tenta criar uma distração. Mas cada movimento que Satanás faz está ligado com a ambição inicial dele. E qual era a ambição inicial dele? Isaías 14:14. Na Bíblia diz, subirei sobre as alturas das nuvens, e Satanás disse, e serei semelhante a quem? Serei semelhante ao Altíssimo. A ambição dele não era só substituir a Deus, mas usurpar aquilo que pertencia somente a Deus. E para conseguir realizar essa ambição, Satanás construiu um sistema na Terra. Vamos continuar. Continuemos. Apocalipse 13, verso 4. Se você perder, é só voltar ao vídeo. Porque às vezes é melhor ir devagar. Mas eu tenho que correr contra o relógio. Apocalipse 13, verso 4. E eles adoraram quem? O dragão. Quem é o dragão? Satanás. Está falando de Roma. Então eles adoraram o dragão, que deu autoridade à besta, ou seja, o poder de Roma. E eles adoram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Agora, olhem só. Satanás construiu esse sistema de Roma papal, e a Roma papal é tão poderosa que quando elas olham, elas dizem, quem poderá guerrear contra ela? Posso responder? Deus. A mesma pessoa que foi capaz de guerrear contra o arquiteto desse sistema, Deus é capaz. Deus é capaz de guerrear. Mas por que é que Satanás construiu esse sistema? Porque ele quer alcançar através desse sistema aquilo que ele não conseguiu alcançar no céu. Olhemos juntos para isso. Apocalipse 13, versos 5 a 8. Apocalipse 13, versos 5 a 8. E foi dada a ela uma boca, falando grande coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses, o mesmo período de tempo. Verso 6. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Vocês perceberam? A blasfêmia de Roma está sendo reafirmada de novo. E todos esses sistemas que se juntarão a Roma até o fim farão a mesma coisa contra Deus com seus ensinamentos, blasfemando o Deus dos céus. Para blasfemar o seu nome, contra o que eles estão blasfemando? E eu quero que vocês entendam. Para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. A besta tem um nome? Sim. Nós vamos descobrir isso no próximo sermão. E continua. Olhem o próximo verso. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda o quê? Toda a tribo, e língua, e nação. E agora o verso 8. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Satanás vai conseguir alcançar a adoração universal? De acordo com a Bíblia, sim, ele vai. O povo de Deus vai ser tomado por isso? De acordo com a Bíblia, não. No sábado que vem, nós vamos descobrir por que o diabo está tão irado com essa mulher. Ele se divertiu com ela no jardim. Ele disse, na verdade, você não vai morrer. E ela disse, eu acredito em você. Levou 6.000 anos, mas ela terminou com ele. Ela disse, eu preciso de um homem em quem eu posso confiar. Eu preciso de um homem que tenha a palavra. E Jesus disse,
Eu estou procurando por uma noiva pela qual eu quero fazer muitas coisas. Eu quero que ela seja sem mácula, ou ruga, ou qualquer coisa desse tipo. Eu também quero que a mensagem dela seja sem mácula, ou ruga, ou qualquer coisa do tipo. E quando Deus estabeleceu a igreja numa fundação inabalável, Satanás disse, é isso aí. Eu vou estabelecer minha própria igreja. E eu vou dar o melhor para que o mundo inteiro siga a minha igreja. Mas Deus diz, eu vou ter a palavra final sobre o que você diz. Então, amados, a pergunta que nós temos que nos fazer é como essa adoração vai acontecer é uma questão de importância cronológica. Vai algum dia acontecer algum tipo de um decreto universal que vai nos mandar que nós fôssemos a algum estabelecimento receber uma marca na testa ou na mão? A questão é a adoração. A questão sempre foi a adoração. A questão, e que Deus me ajude, não é relacionada a usar ou deixar de usar uma máscara. Não tem nada a ver com uma vacina. Da mesma maneira que não tem que ver com a marca na cabeça do Gorbachev, o nome de Ronald Reagan, código de barras, Procter & Gamble ou um QR Code. Tem que ver com a adoração. A questão não tem que ver com uma tecnologia que altera o DNA. Você não vai acordar um belo dia falando diferente a ponto de que seu esposo ou esposa não te reconheça porque alguém apertou algum botão em algum lugar em Washington. Não tem nada a ver com uma assinatura digital que será implantada na sua testa, com alguma tinta invisível a olho nu. Os seres humanos vão tentar criar distrações? Sim. Mas essas são ideologias falaciosas que eles tentam conectar com o que a marca da besta realmente é. É por isso que eu chamo isso de teologia de um buraquinho de alfinete. Eles olham pelo buraquinho e acham que já viram a sala inteira. É por isso que você não deve confiar neles, e sim em Deus, porque Deus é o dono dessa sala. Quando alguém faz isso, se agarra só uma parte da história e cria uma narrativa que ignora todos os outros componentes daquilo que Deus já revelou. É por isso que esse ensino, dizer que você não vai poder comprar ou vender, a não ser que tenha uma marca física, ignora a totalidade da profecia. E aqui os dois últimos versos. Vamos para Apocalipse 13:17. Nós vamos lidar com o verso 16 no próximo sábado. Apocalipse 13:17. O que ele diz? E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver, o quê? A marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Não é só a marca. É um, ou o outro, ou o outro. A mesma coisa vai acontecer se você tiver uma delas, ou a outra, ou a outra. A Bíblia revela que qualquer proibição futura de comprar ou vender vai ocorrer se você cair numa categoria ou na outra. Se não tiver a marca, ou o nome, ou o número. Mas muito frequentemente só se foca na marca, quando, de acordo com as Escrituras, o foco não está somente na marca. Agora deixa eu terminar com essa nota. Nós sabemos quem é a primeira besta de Apocalipse 13. Sabemos quem é a última besta de Daniel 7. E na próxima mensagem nós vamos falar de qual que é o número, o nome, a imagem e a marca. Como é que isso vai se desenrolar? Mas deixa eu deixar esse sermão com um gancho aqui. Vocês estão prontos para o gancho? Seria possível que tanto a marca da besta na testa, quanto o selo de Deus na testa, sejam literais? Apocalipse 9, verso 4. Vocês vão ter que esperar uma semana para ouvir a resposta. Mas aqui é o motivo pelo qual eu fiz essa pergunta. Apocalipse 9, verso 4. Olha o que ele diz a nós. Aqui está falando daqueles que vão escapar da tirania do ser humano. A Bíblia diz, e foi-lhes ordenado. Em um momento vocês vão ver quem eles são. Que não ferissem a grama da terra, nem nenhuma coisa verde, nem nenhuma árvore, mas só aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. E como que alguém poderia não ferir outra pessoa, a menos que visse a marca,
que diz, se você ver a marca, não é para ferir eles. E eu vou deixar essa pergunta no ar. A marca é literal ou é simbólica? O selo de Deus é literal ou é simbólico? A marca na testa e o selo de Deus na testa, eles são literais ou simbólicos? E eu vou deixar essa pergunta. Vocês vão ter que esperar até semana que vem para o resto da resposta. Irmãos, a questão é a seguinte. Tem que ver com tomar a decisão hoje de confiar em Jesus e em sua palavra. Tim, cadê meu irmão Tim? Eu vou te fazer uma pergunta agora ao finalizar. Alguém pode tocar suavemente ó que amigo em Cristo temos? Você é grato de que Jesus é seu amigo? Vocês entendem que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo? Agora, deixe-me finalizar da seguinte maneira. Se você é um filho ou uma filha de Jesus Cristo, e, primeiramente, você confia na palavra dele mais do que na especulação, esse assunto não deveria levantar nenhum temor em você. Mas se você gasta seu tempo perdido no labirinto da mediocridade, ao redor da piscina da popularidade, negociando na mesa do inimigo, então você deveria estar preocupado. Hoje, eu quero pedir para você tomar uma decisão, que não tem nada a ver com máscaras ou vacinas, ou com a linha de produção de algum estúdio de tatuagem em algum lugar, mas tem que ver com ter a palavra de Deus selada no seu coração e na sua vida. E hoje, se você é comprometido e quer permanecer comprometido ao que a palavra de Deus disse, você poderia se levantar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por ser meu amigo, dizendo, tu não mais me chamarás de mestre, mas de amigo. Tu cuidas dos seus filhos. Tu estás cuidando dos teus amigos. Nós estamos num ambiente diabólico. Satanás está irado. Ele tem tentado roubar aquilo que pertence somente a ti. Não somente a adoração. Mas ele quer destruir os teus filhos. Ele deseja destruir a tua igreja. Ele deseja destruir a tua família. Pai, eu te agradeço. Eu te louvo e te agradeço porque tu estás disposto a cuidar de mim, cuidar de nós. Nos dar luz neste mundo escuro. Nos dar certeza numa atmosfera e num vórtex de especulação. E que nós fechemos a boca das pessoas enganadas e abramos a confiável palavra de Deus. Nós sabemos que está por vir. Nós sabemos que haverão aversões, distrações e réplicas satânicas. Distrações satânicas, coisas para nos fazer pensar, é isso, é aquilo, aquilo lá. Mas que a questão esteja estabelecida quando nós decidimos, eu vou te adorar e somente a ti. Então, Pai, guia-nos, não num relacionamento de medo, mas num relacionamento da mais pura lealdade, somente a ti e a tua palavra, para que outros que se encontram nas trevas possam ver essa maravilhosa luz e sair da Babilônia antes que seja tarde demais. E é assim que nós oramos em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém.